Olá, amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. O Diário Entrevista de hoje traz um alerta importante para os consumidores. É bem provável que você já tenha recebido uma ligação ou uma mensagem suspeita, com cobranças indevidas ou que parecem verdadeiras num primeiro momento. Esses golpes estão cada vez mais frequentes. Para conversar sobre esse assunto, convidamos o Dr. Braulio Moreira e a diretora do PROCON, Alessandra Boege. Alessandra e Braulio, muito obrigada por aceitarem o nosso convite para conversar sobre isso hoje. Nós é que agradecemos. Eu acho importante a gente estar sempre orientando a população, porque o PROCON não é só um órgão punitivo, né? A gente se preocupa muito com o preventivo. Então, a gente gosta sempre de estar atualizando o consumidor e falando sobre situações que ele pode se precaver, né? Alessandra, eu queria já começar a nossa conversa perguntando sobre quais são os golpes mais comuns que vocês recebem ali no PROCON. Olha, tem muitos, né? Se for para a gente numerar, são bastante. Mas eles vão mudando de forma, né? Cada dia é um golpe diferente. Mas acontece muito em sites que deveriam ser oficiais e são, só que as pessoas vão procurar no Google, acabam entrando em sites falsos, né? Fazendo pagamentos, inclusive, de guia, de PVA e tal. E quando se dão conta, não é governamental, né? Financiamento sem autorização do consumidor, o Detran que a gente estava falando, né, o pessoal quer pagar e não acaba entrando no site errado, empresas que prometem baixar os juros de financiamento. Então, assim, há várias situações, né? Então, cada dia tem uma coisa diferente. Se a gente pudesse atualizar o consumidor sempre que acontece, né, seria interessante. Então é o seguinte, inclusive com os advogados está acontecendo muito golpe. As pessoas se identificam, por exemplo, eles têm, hoje é fácil você localizar um processo judicial, você digita o nome, vai aparecer o número do processo. Então é comum as pessoas receberem uma ligação, olha, aconteceu inclusive comigo, olha, aqui é o escritório do Dr. Braulio, você, por favor, você tem para receber 100 mil reais aí e precisa pagar as custas, então deposita em tal conta. Então o pessoal acha que é verdadeiro e não é. E a gente já começou a conversar sobre isso, mas os valores muito surpreendentes, né, já é uma forma da gente suspeitar dessa venda. Eu gostaria de perguntar como que a gente pode identificar esses golpes. A gente sempre fala que quando o consumidor chega lá com um problema, a gente percebe que ele se empolga com o valor menor, né? A gente vê assim hoje nas redes sociais, vem aquelas chamadas assim, estão vendendo o iPhone mais barato do que no mercado, né? E as pessoas se empolgam e entram lá e pagam por tempo limitado, se você não comprar. Então, o efeito surpresa, a rapidez da negociação acaba pegando o consumidor, né? E como diz o Dr. Braulio, eles são espertos, têm uma boa lábia, sabem conversar bem, então é fácil. E às vezes as pessoas chegam lá e dizem, meu Deus, como é que eu fui cair? Mas muitos caem, né? Na hora que você recebe a ligação ou que você vê uma situação que te interessa, na empolgação você acaba fazendo. Só que muitas vezes a gente não consegue reaver, né? Porque são quadrilhas preparadas para isso, eles mandam depositar numa conta, daqui a pouco dividem em outras contas, até para a polícia é difícil investigar, sabe? O doutor deve saber, deve ter bastante situação também dentro do escritório dele, né? Porque as pessoas vão procurar e às vezes ele indica o PROCON, né? Por conhecer o trabalho, foi um dos fundadores do PROCON, então ele manda primeiro ir lá para a gente tentar o administrativo e, caso não consiga, aí é judicial. A gente começou a falar sobre o comércio e, além dos consumidores, como os próprios comerciantes podem se proteger também, né, de que usem o nome deles para esse tipo de situação. Eu acho que para o fornecedor é mais difícil fiscalizar isso e cuidar, né? Porque hoje é muito fácil você pegar um WhatsApp, colocar logo de uma empresa, montar um perfil fake e sair oferecendo os produtos que a própria empresa vende, né? E já aconteceu também de consumidor procurar a gente vai verificar, liga para a empresa diz, olha, nós não temos Instagram, nós não vendemos pela internet, é venda local e tal. Então, eu acho que o cuidado tem que partir mais do consumidor, né? Tem que e se tem dúvida,
É simples, eu sempre digo, liga para a gente. Até os fornecedores, às vezes, ligam que tem situações ali que eles não sabem como agir, né? Então, eles ligam perguntando, ele tem direito, o consumidor tem direito, o que, que eu tenho que fazer? E, assim, ó, no comércio local, a gente tem, um bom relacionamento com os fornecedores, sabe? Existem lojas aqui na cidade que nunca houve uma reclamação sequer. Então, assim, como diz o doutor, se for na cidade, é muito mais fácil de você negociar. Você conhece o gerente, você conhece o dono. Nos bancos, você também tem, às vezes, um atendente que é especialmente para você, né? Então, o interessante é, se você tem alguma dúvida, como o doutor estava contando a situação do escritório dele, o ideal é o consumidor pegar e ir até o escritório e perguntar, ou ligar, né? Perguntando se realmente tem alguma guia para pagar, né? E outra coisa muito importante, na hora de você fazer o Pix, de você fazer a leitura ali do código de barra, fazer o pagamento, vai aparecer os dados do destinatário, né? Então, antes de confirmar, confere os dados. Se é uma guia do Estado, vai para o Estado de Santa Catarina, não vai para um CNPJ. Né? É um DARE, então o consumidor tem que ficar esperto, tem dúvida, liga para a gente verifica. O importante, não faça negociação sozinho, porque existem muitas empresas oferecendo serviço, se passando por financeiras, e a pessoa vai lá, ela está devendo 2.000, a financeira diz, não, para você quitar hoje é R$ 500. Emitem boleto e a pessoa vai e paga e perde. Né? Às vezes ela está negociando, por exemplo, um financiamento de carro e ela está sujeita a perder. Mas ela vai e faz porque tem medo de perder, e quando ela se dá conta, ela perdeu os 500 e perdeu mais as parcelas que ela deixou de pagar. Né? Eu quero estar falando um caso em concreto aqui de uma ação que correu com marca de Rio Negro. O rapaz foi no banco, foi fazer o pagamento, queria quitar o carro. Chegou lá no banco e disse, olha, eu quero quitar o carro. Não, aqui ainda não recebemos. Entre no site. Ele seguiu a orientação do banco, foi lá e pagou, era site falso. Ele entrou na justiça, o juiz reconheceu a boa intenção dele, a honestidade dele e declarou quitada a dívida. Então, isso que é importante, foi aqui, em Rio Negro, numa instituição bancária. Né? Tá? E outra coisa importante, você jamais dê seus dados. Eu tenho um caso de uma pessoa, um cliente meu de Major Vieira do Senhor, que mora lá no inferno, lá na divisa já com outro município. Esse senhor forneceu os dados e fizeram uma empresa em nome dele. Tá? Fizeram financiamento, horrores, financiaram trator, caminhão. Olha, foi 3, 4 anos para ele provar que não era ele. Então, o fornecimento de dados jamais façam, a não ser para um banco aqui, uma loja da região, onde você vá pessoalmente. Né? Nunca mande por rede social, WhatsApp e tal. Isso está acontecendo muito. Eles financiam, fazem financiamento. Né? E outra coisa também, as pessoas mais idosas, né? Então, estão fornecendo a senha de banco para pessoas da família. Infelizmente, chegou no meu escritório, não foi uma, foram uns 3 ou 4 já. Uma senhora, doutor, eu não fiz financiamento, aí estão me descontando. Tá? A gente entra com a ação, chega no banco, aparece lá ela com uma pessoa da família que ela forneceu, e hoje eles filmam, né? Então, olha, mas não foi a pessoa que ela forneceu. E se você fornece a senha, aí é difícil você ganhar ação, né? Que é você mesmo que está fazendo. Estava a pessoa do lado, né? Então, precisa tomar cuidado, né? Toda a precaução hoje em dia é pouca. Como diz a do Procon, o pessoal faz milagre hoje na internet, né? Você faz foto, faz tudo, né? Tá bom? Com certeza. Eu queria questionar também, Alessandra. Eu caí num golpe, não consegui, conseguiram me enganar. O que eu faço primeiro? Para onde eu corro? Como que eu posso denunciar isso, né? Para tentar reaver? Bom, às vezes, como por exemplo, a gente estava falando de algumas financeiras que prometem baixar o juro, financeiras não, empresas que prometem baixar juro de financiamento. Eu entendo isso ser um golpe. Inclusive, o ano passado, o Jornal Nacional fez uma reportagem explicando para as pessoas que o doutor sabe, né? Nem nós podemos dizer quanto que a pessoa pode receber de volta, se a ação vai ser procedente, e eles prometem mundos e fundos. Daí eles fazem um cálculo assim para ludibriar mesmo o consumidor.
e dizendo assim, ó, não, a tua parcela de 500 teria que ser 300, ainda você tem a receber toda a diferença que você pagou. Mas eles não fazem. Inclusive, o contrato é muito sem vergonha, né? Desculpe, mas é bem isso. Ele coloca muitas vantagens para a empresa e nenhuma para o consumidor. E tudo eles explicam ali. O consumidor abre mão de muitos direitos. E o consumidor não tem o hábito de ler. A gente sempre fala, tem que ler. Um financiamento tem um espelho, uma única página. Porque a gente sabe que o contrato de financiamento são 5, 6, 7 páginas. Mas no início, ali no espelho do contrato, tem todas as informações. Então, é importante que o consumidor leia. Se tem dúvida, pega o contrato, você não é obrigado a assinar na hora. Pega o contrato, leva para a gente dar uma olhada e explica para ele o que ele está assinando. Né? Você perguntou o que fazer se caiu num golpe. Então, se for uma situação dessa, a gente consegue notificar a empresa cancela o contrato, a gente já conseguiu até devolução de valores. Mas, quando é golpe, é muito difícil. Primeira coisa que a gente orienta é fazer um boletim de ocorrência até para se precaver. Como o doutor falou ali, às vezes a pessoa fornece todos os documentos dela e está correndo um risco. Então, ela explica, fala que forneceu, ou que perdeu, ou que entregou, para ela se precaver, porque se acontecer alguma coisa lá no futuro, ela diz, não, mas eu fui roubada, ou eu forneci os dados e tal. E é difícil até para a polícia investigar, porque eles são muito espertos. Né? Como eu disse, vai para uma conta, daqui a pouco ramifica para outra, eles não conseguem nem rastrear o dinheiro. Né? Então, é bem difícil. E daí, se tem alguma dúvida, vai até a gente, ou procura o advogado, porque, às vezes, consegue localizar. E a gente sabe que, se o advogado acompanhar o processo criminal, a gente consegue que vá até o final a investigação e, às vezes, consegue localizar a pessoa. Né? Mas, como diz o doutor, é muito difícil. A nossa parte administrativa, a gente sabe que não consegue. Mas o advogado, às vezes, consegue judicialmente. Daí, né? Sim. Só queria aduzir o seguinte, hoje em dia, o que está escrito, se a pessoa não lê, o problema é dela. Né? A justiça não pode ficar o dia inteiro aí passando a mão na cabeça da pessoa que não leu. Né? A pessoa, não, eu quero comprar um carro, que carro bonito, eu vou lá, talvez não tenha nem condições de pagar. Então, na justiça tem coisas certas e coisas erradas. Por exemplo, a pessoa não tem dinheiro para comprar o carro, vai lá e compra um carro, claro. Aí vai dizer, mas o juro abusivo. Não é juro, então fica essa discussão. Então, a justiça tem entendido que o que está escrito e você assinou, vale. Né? Por isso que eu sempre digo o seguinte, como ela falou, procure um advogado. É o seguinte, o advogado não é igual ao bombeiro. Né? Quando pega fogo, se chama o bombeiro. Aí vai apagar o fogo. Ó. Se você faz um contrato, assina, azar teu. Assinou, tem que honrar. Não é? No tempo dos meus bisavós era do fio de bigode. Hoje em dia vale a assinatura. Então você tem que ler, né, o que está ciente. Se você não leu, o problema é teu. Você agiu, você foi lá, você tem que pagar por aquele erro que você cometeu, né? Assinou uma coisa errada. Eu achei interessante o que vocês pontuaram, que nem sempre o golpe ele é o golpe realmente como a gente imagina, né? De ele ser, roubaram aqui, é uma conta errada e tudo mais, mas às vezes ele está nas entrelinhas, né? De um contrato, de algum tipo de conduta errada. Eu acho que isso é muito importante frisar, né? Para quem está assistindo, enfim. Mas para finalizar a nossa conversa, eu gostaria de, então, com tudo que a gente ouviu, de que forma que a gente pode se proteger, talvez. Bom, se o consumidor for fazer algum pagamento de impostos, de tributos, sempre observar o site governamental. Tem que ter o Gov lá. Né? E prestar bastante atenção também no que está escrito. Como eu falei, detran.santacatarina.gov.santa Catarina. De repente tem uma letra faltando, um D e o TRAN só, faltando o E. E a pessoa não se liga, porque é automático, o cérebro vai ler como Detran, né? Então, a pessoa tomar bastante cuidado quando for fazer isso. Em relação a bancos, o interessante, se receber alguma ligação, porque o que acontece bastante também? A gente recebe mensagens dizendo que estão usando o nosso cartão para fazer compra, né? E que aí eles fazem toda uma conversa e acabam tirando o dinheiro da pessoa. Vai direto falar com o gerente. Né? Vai no banco, não vai na conversa da pessoa, porque por telefone você pode se passar por quem você quiser. Então, tem que tomar cuidado. O doutor falou sobre comprar carro em outra cidade. Eu acho isso muito importante frisar.
Basta precisar da garantia, já começa a confusão. Porque o fornecedor não quer pagar o translado do carro para ir até a loja, para fazer a assistência técnica, até porque ele tem a obrigação de prestar assistência. Se ele não prestar em 30 dias, ou ele devolve o dinheiro, né, rescinde o contrato e tal. Mas é importante você comprar aqui. Aqui você conhece todo mundo, aqui é muito mais fácil de você negociar. E isso eu sempre falo, quando eu vou falar na rádio também, que prestigia o comércio local. Aqui você negocia, aqui você parcela, aqui você conhece todo mundo, é mais fácil para a gente negociar, né? Às vezes acontece o consumidor ir chegar com o telefone e o telefone nem existe. A gente vai pesquisar o CNPJ, não existe no banco de dados da Receita. Então, é bem complexo. Eu acho que é melhor prevenir do que depois você fazer e tentar desfazer, que é bem mais difícil, né? Eu quero alertar porque as pessoas têm comprado remédio. Isso é um perigo. O que tem de remédio aí falsificado é brincadeira, né? Então, e eu tenho para despedir dizendo o seguinte, tem que ter cuidado, cuidado, cuidado. Precaução, precaução, precaução. Tá? É o único remédio eficaz para evitar que você caia no golpe. Sim. E esse contato presencial, pessoalmente, também facilita, né? Porque você consegue, enfim, se comunicar com a pessoa de outra maneira. E também o Procon tá aí para nos ajudar também em qualquer dúvida, né? Alessandra, Braulio, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui e dizer que o espaço está sempre aberto também para que a gente possa, né, trazer mais informação para a comunidade. Bom, a gente está à disposição do consumidor, né? Se precisar de alguma coisa, nós estamos na Nereu Ramos 169, sala 2. E, assim, agradeço a atenção. E quando precisar ou que houver alguma notícia, chama, a gente conversa, a gente explica, né, doutor? E orienta o consumidor. Eu acho que, como eu falei no início, eu acho muito importante a prevenção. Não é só um órgão punitivo, mas a gente quer orientar o consumidor como ele se comportar para ele evitar problemas. Até quer dizer que a pessoa que cai no golpe entra em depressão, né? Porque é terrível, né? Você agindo de boa fé, muitas pessoas agem, né? Nossa, eu sei de casos aí que a pessoa vai comprar um presente para a mulher, para o neto, para o bisneto, né? Então cai, a pessoa até entra em depressão. Então, aquela história, né? Cuidado, por favor. Estamos à disposição de vocês aí. Quero agradecer imensamente ao nosso diário, né? Tá? Eu conheço a Elisângela, uma pessoa prestativa, e você também muito agradável, e nós estamos à disposição de vocês aí. Muito obrigada. Então, ficou alerta para os nossos espectadores. Qualquer dúvida, pode entrar também em contato com a gente ou com o Procon. Essa e outras entrevistas você confere no nosso site Diário de Rio Mafra. Obrigada.